Então vamos lá, vamos para alguns exercícios, certo? A gravidade da Lua é menor do que a da Terra, sendo que a da Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado e a gravidade da Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Se o martelo fosse solto de uma altura de 80 metros, qual o tempo em que o martelo chega ao solo na Terra e na Lua? Então, essa questão, esse exemplo, é basicamente igual. Na verdade, ele tem o mesmo enunciado do exemplo que a gente fez anteriormente, certo? Só que tem o seguinte, lá naquele exemplo, ele queria a velocidade em que ele chega, certo? Só que aqui, ele quer o tempo, certo? Então, como ele quer o tempo, eu não posso usar Torricelli, porque Torricelli só se usa quando você não tem tempo ou você não está nem aí para o tempo. Quando você não está nem aí para o tempo, você usa Torricelli. Então, como eu quero o tempo, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar queda livre. Então, queda livre é igual a gt ao quadrado sobre 2. Certo? Qual a altura dele? 80. Tá? Como a altura é 80, quem é o g? Eu vou fazer primeiro da Terra e depois vocês fazem da Lua. Certo? Então, vamos lá. Qual a aceleração da gravidade da Terra? 10 vezes t ao quadrado sobre 2. 10 dividido para 2 é igual a 5, certo? Então, 80 vai ser igual a 5t ao quadrado, tá? Então, vamos lá. T ao quadrado, eu vou pegar esse 5, passar para o outro lado, vai ficar 80 dividido para 5, certo? 80 dividido para 5 vai ficar quanto? É igual a 16, certo? Agora eu tenho o seguinte, eu vou fazer o seguinte, ó, pegar esse quadrado e passar para o outro lado na forma de raiz. Então vai ficar t igual a raiz de 16. Raiz de 16 é 4. Então tempo é igual a 4 segundos. Certo? Agora vocês fazem o da Lua. Outro exemplo. Se um corpo for lançado horizontalmente, qual seria a trajetória e as fórmulas verticais e horizontais? Então, como a gente já sabe que é um lançamento horizontal, a trajetória vai ser uma meia parábola, ou seja, essa vai ser a trajetória, certo? E vamos lá. Qual seria a fórmula vertical para isso? A gente tem a fórmula vertical, que é h igual a gt ao quadrado sobre 2. E a fórmula da velocidade, que é igual a gt. E a gente tem a fórmula, isso aqui na vertical, tá? No eixo y. E na horizontal, que é no eixo x, a gente vai ter só a fórmula do alcance, que é a igual a vt. Considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125 metros de altura, em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e tendo um alcance horizontal igual a 10 metros. Nessas condições, conclui-se que a velocidade com que a pedra foi lançada em metros por segundo ao quadrado é igual a... Então vamos lá. Primeiro, a gente tem o seguinte, a gente tem o edifício, tá? Nesse edifício é jogado uma pedra com uma velocidade que eu não sei, que é a velocidade inicial V0, certo? Então vamos lá. O que é que eu quero? Eu quero a velocidade em x, certo? Eu quero a velocidade com que a pedra foi lançada, ou seja, a velocidade em x. Para eu achar a velocidade em x, é só eu usar a única fórmula que a gente tem em x,
que é a fórmula do alcance, VT, certo? Mas olha o seguinte, eu tenho a altura aqui, eu tenho a gravidade, que é aqui, e eu tenho o alcance, certo? Mas está faltando o que para a gente achar a velocidade? Está faltando o tempo, certo? Então, antes de colocar nessa fórmula, eu tenho que achar o tempo. Então, vamos lá. Ó. Como é que eu posso achar o tempo? Eu posso achar o tempo fazendo a fórmula da altura que ele foi coisado, tá aí, certo? Então, vamos lá. A altura é igual a gt ao quadrado sobre 2, certo? Qual foi a altura dele? 125 metros de altura. Qual é a aceleração da gravidade? 10 vezes tempo ao quadrado, tudo isso sobre 2. Certo? Então vamos lá. 10 dividido para 2, 5. Então vai ficar 125 igual a 5t ao quadrado. Passa esse 5 para o outro lado, vai ficar t ao quadrado igual a 125 dividido para 5. 125 é igual, dividido para 5 é igual a 25. É igual a 25, calma aí. Então vai ficar t ao quadrado igual a 25. Certo? Só que a gente tem o seguinte, eu vou pegar esse 2, esse quadrado, passar para o outro lado na forma de raiz. Então vai ficar t igual a raiz de 25. Raiz de 25 é igual a 5. Então t é igual a 5 segundos. Então o tempo de queda foi de 5 segundos, certo? Então vamos lá. Eu terminei aqui? Não. Por quê? Porque eu preciso, a questão quer a velocidade inicial, a velocidade com que ele foi lançado. Então a única coisa que eu achei foi o tempo. Então eu tenho o alcance, é igual a velocidade em x que ele tem, vezes o tempo, certo? Como eu já tenho o alcance foi de 10 metros, foi? Deixa eu ver aqui. O alcance foi de 10 metros, certo? Então, como eu já tenho o alcance, que é de 10 metros, eu vou pegar 10 igual a velocidade em x, que eu não sei, vezes o tempo de queda, que eu já achei, que é 5, certo? Então, vamos lá. Vou pegar esse 5 e passar para o outro lado. Então, vai ser velocidade igual a 10 dividido para 5. 10 dividido para 5 vai ser velocidade igual a 2 metros por segundo. Certo? Então, agora sim eu terminei. Então, a velocidade que ele foi lançado foi de 2 metros por segundo. Um índio dispara uma flecha obliquamente, sendo a resistência do ar desprezível, a flecha descreve uma parábola no referencial fixo ao solo. Considerando o movimento da flecha que ela abandona o arco, afirma-se que 1. A flecha tem aceleração mínima em módulo no ponto mais alto da trajetória. 2. A flecha tem aceleração sempre na mesma direção e no mesmo sentido. 3. A flecha atinge a velocidade máxima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Estão corretas. Então a gente vai analisar aqui. Na afirmação 1, a gente tem a flecha tem aceleração mínima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Vamos lá. Qual é a única aceleração que a flecha está sofrendo? Não é a gravidade? A gravidade ela nunca vai mudar, ela sempre vai ser constante. Tá? Então a aceleração da gravidade nunca vai mudar.
Então, nunca vai ter uma aceleração mínima. Então, a letra 1, a afirmação 1, já está errada, certo? Vamos para 2. Na afirmação 2, a flecha tem aceleração sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Isso é verdade? É, porque a única aceleração que vai ter é a aceleração da gravidade. E ela sempre vai estar no mesmo sentido, certo? Então a gente já tem a segunda afirmação. 3. A flecha atinge velocidade máxima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Vamos lá. No ponto mais alto da trajetória, a gente tem a altura máxima, certo? Então, na altura máxima, qual é a velocidade dele? 0. Então, a afirmação 3 está errada. Qual é a única afirmação certa? Afirmação 2, ou seja, letra C. Então, vamos lá. Vamos para outro exemplo, certo? Um projeto é lançado segundo um ângulo de 30 graus com a horizontal, com uma velocidade de 200 metros por segundo, supondo que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, o intervalo do tempo entre as passagens do projeto pelos pontos de altura 480 metros acima do ponto de lançamento em segundos é. Então vamos lá. Ele não está dizendo que é a altura máxima, certo? Então vamos lá. Ó. Olha como é que está sendo. Ó, vamos desenhar para ficar melhor. Primeiro ele lança uma coisa, um projétil, e ele é lançado obliquamente, certo? Esse lançamento ele tem um ângulo de 30 graus com a superfície, beleza? Então vamos lá. Ele quer o intervalo do tempo entre as passagens dos projéteis pelos pontos de altura 480 metros. Isso quer dizer que ele vai ter 480 metros, é isso aqui, ele vai passar pelo 480 metros uma vez e ele vai passar pelo 480 metros outra vez, certo? Beleza? Então ele vai, passa pelo 480 metros, depois sobe, aí quando ele está descendo, passa pelo 480 metros de novo, certo? Então vamos lá. Dito isso, a gente sabe o seguinte, que aqui tem a composição das forças, certo? Decomposição da velocidade inicial. Qual a velocidade inicial? 200 metros por segundo. E aqui a gente tem velocidade em y e aqui a gente tem velocidade em x, certo? Então vamos lá, ó. Como aqui ele está querendo só coisa que tem no eixo y, então eu vou usar só a fórmula do eixo y, a equação. Então a gente tem a equação no eixo y. Y igual a VYT, tá? Velocidade em T, velocidade em Y vezes o tempo, menos GT ao quadrado sobre 2, certo? Como é que a gente faz para descobrir esse VY? Porque VY não é igual a 200, certo? VY é esse carinha aqui, tá? Então, VY vai ser igual a V vezes o seno de 30. Ou seja, seno do ângulo, que nesse caso é 30, certo? VY é igual a V, quem é V? V é igual a 200, vezes o seno de 30, certo? A gente sabe que o seno de 30 é 0,5. Então, VY é igual a 200
vezes 0,5, certo? Então vamos lá. Vy, 200 vezes 0,5 é igual a 100. Tá? Então Vy é igual a 100 metros por segundo. Beleza? Acabou aqui? Não. Eu só achei o y, o Vy, e agora eu vou colocar aqui. Certo? Então vamos lá. Quem é a posição? Quem é o y? 480. Certo? Y é 480. Vy é 100 vezes t menos 10, que é a aceleração da gravidade, t ao quadrado sobre 2. Vamos lá. Ó. 2 dividido para 10, não, 10 dividido para 2 é igual a 5. Então, 480 igual a 100 vezes t menos 5t ao quadrado. Certo? Vamos lá, olhando isso aqui, 480 pode ser múltiplo de 5, 100 é múltiplo de 5 e 5 também é múltiplo de 5. Então posso isolar, certo? Isolando 5 vai ficar 96, certo? 5 vezes 96 igual a 5 vezes 20, tá? 5 vezes 20, 100, certo? Vezes 30, menos 5 vezes t ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Ó. 5 vezes 96 igual a 5. Vou isolar isso aqui tudinho. 20t menos t ao quadrado, certo? 5 corta com 5. E a gente tem... Isso aqui é só manipulação matemática. Para quem sabe resolução de equação de segundo grau, isso aqui tá belezinha, certo? Então vamos lá. Então vai ficar 96 igual a 20t menos t ao quadrado, certo? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse 20t e esse t menos t ao quadrado e jogar para o outro lado, certo? Então vai ficar t ao quadrado menos 20t mais 96 igual a zero. Então isso aqui a gente tem uma equação de segundo grau. Tá? Em uma equação de segundo grau a gente usa Bhaskara, não é? Então a fórmula de Bhaskara para achar t vai ser igual. T vai ser igual a mais ou menos Então, a fórmula de Bhaskara vai ser menos t igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes a, certo? Então vamos lá, vamos identificar quem é a, b e c. A é o que está multiplicando o t ao quadrado, ou seja, 1, certo? A é igual a 1, tá? B é menos 20 e C é 96. Então, A vai ser igual a 1, B igual a menos 20 e C igual a 96. Beleza?
Então vamos lá, vamos substituir aqui, certo? Então T vai ser igual a menos 20, tá? Mais ou menos raiz de b ao quadrado vai ser menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes A, quem é A? 1, vezes 96, que é C. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Certo? Então vamos lá. Menos 20 é igual a 20 positivo. Então T igual a 20 mais ou menos raiz de menos 20 ao quadrado vai ser 400 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 96 é igual a 384. Tudo isso por 2 vezes 1, que é 2. Certo? Então vamos lá. T vai ser igual a 20 mais ou menos raiz de que 400 menos 384 é igual a 16, dividido por 2, certo? Então vamos lá. 16 é igual a 4, certo? Raiz de 16 é igual a 4. Então vai ficar T igual a 20 mais ou menos 4 sobre 2, certo? Então a gente vai ter desse lado T1. T1 vai ser 20 mais 4 dividido por 2. T2 vai ser 20 menos 4 dividido por 2. Certo? Então vamos lá. Ó. T1 vai ficar 20 mais 4 é igual a 24, dividido por 2. Então, quer dizer que T1 é igual a 12 segundos. Então, eu já achei o tempo onde ele passa por 480 em 1 segundo, certo? Então, vamos lá. T2 vai ser 20 menos 4, 20 menos 4, 16. 16 dividido por 2, T2 é igual a 8 segundos. Certo? Então, isso quer dizer que, em um primeiro momento, ele passou pelo ponto 480 metros em 8 segundos, depois subiu e passou de novo em 12 segundos. Beleza? Tranquilo? De acordo com a primeira lei de Newton, letra A. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. É verdade? É. Certo? Então vou colocar aqui como verdadezinha. Vamos analisar os outros. Letra B. Um corpo permanece em movimento apenas quando estiver uma força agindo sobre ele. É verdade? Não. Como eu já falei, a primeira lei de Newton, ele diz, ele tende a permanecer em repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força seja agida sobre ele, tá? Uma força haja sobre ele, certo? Então, a letra B é errada. Letra C, quando a restante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. Não, a gente já viu que ele pode estar em repouso ou em velocidade constante. Letra D. A inércia de um corpo independe de sua massa.
Como a gente já viu, a inércia de um corpo depende da sua massa. Quanto mais massa, mais força eu preciso fazer para sair do lugar. Tá? Letra E. Uma partícula tende a permanecer em aceleração constante. Não. Certo? Se tem aceleração, já é a segunda lei de Newton. Tá? Então a letra A é a resposta certa. Então vamos para outra questão. Baseando-se na primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Letra A. Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento dos objetos em seu interior. Nesse caso, a letra A está errada porque está faltando uma coisa. Está faltando depende do referencial. Se o meu referencial estiver dentro do ônibus, eu vou ter uma trajetória retilínea. Se o referencial for fora do ônibus, eu vou ter uma trajetória, outra trajetória que é essa aqui, certo? Então, letra B. Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento. Certo? Isso aqui vamos colocar como certo para analisar depois. Letra C. Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil de alterar sua velocidade. Como a gente já viu, quanto maior a massa de um corpo, mais força, ou seja, mais difícil mais difícil é de alterar sua velocidade, certo? Então vamos lá. Letra D. O estado de repouso e o movimento retilíneo independem do referencial adotado. Como eu já falei, pela primeira lei de Newton, tudo depende do referencial. Ou seja, a letra D está errada. Isso quer dizer que a resposta certa é a letra B. Certo? Sobre a segunda lei de Newton, assinale a alternativa correta. Letra A. A força resultante sobre um corpo é nula. A força resultante do corpo é nula caso esse corpo se mova com aceleração constante. É verdade? Não. Certo? Se ele está se movendo com aceleração constante, então tem uma aceleração lá. Certo? Se tem aceleração, o corpo não tá. Se tem aceleração, tem força. Certo? Tem força agindo sobre ele. Se tem força agindo sobre ele, a força restante não é nula. Certo? Então a letra A está errada. Letra B. A força resultante sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela sua aceleração. Verdade. Tá? Se a força resultante sobre um corpo for nula, esse corpo estará necessariamente em repouso. Não, a gente já viu que quando a força resultante sobre um corpo, ele pode estar em velocidade constante ou em repouso. Tá? E da mesma forma, a letra D também não está correta. Então, com isso, a letra certa é a letra B. Certo? Sobre um corpo de massa igual a 20 kg atuam duas forças de mesma direção em sentidos opostos que correspondem a 60 newtons e 20 newtons. Determina a aceleração em que esse objeto se movimenta. Então a gente tem um corpo, certo? Nesse corpo tem uma força agindo para cá, eu vou chamar de F2, certo? E uma força agindo aqui, que eu vou chamar de F1. Quando a gente tem forças desse jeito, o que é que a gente vai ter que fazer para achar a força restante? Certo? Força restante é igual a F1 menos F2. Se nesse caso o F1 for de 60 newtons e F2 for de 20 newtons, como seria esse negócio? Como seria a força restante?
A força resultante seria F força resultante igual a F1, que é igual a 60, menos 20, que é igual a F2, certo? 60 menos 20 é igual a 40. Então, a força resultante vai ser de 40 newtons, certo? Mas a questão não pede a força resultante. A questão pede a aceleração. Então, vamos lá. Como a gente já tem a força resultante, para achar a aceleração é bem facinho, certo? É só aplicar a segunda lei de Newton. Da segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Como a força resultante é de 40 newtons, então 40 é igual a massa vezes aceleração. A massa dele é de 20 quilos, então 20 vezes A, certo? Então vamos lá, eu vou pegar esse 20 aqui e passar para o outro lado na forma de divisão. Então vai ficar 40 dividido para 20, 40 dividido para 20 igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, qual é a aceleração dele? 20 metros por segundo ao quadrado. Certo? Tranquilo? E vamos para a nossa última questão, certo? A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira. Letra A. Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por força de contato. Como a gente já viu, tem dois tipos de força: força de contato e força à distância. Como tem dois tipos de força, todas essas forças têm que obedecer às três leis de Newton, certo? Então a letra A está errada, tá? Então vamos lá. Na letra B, as forças de ação e reação sempre se anulam. Vamos lá. Para uma força anular a outra, as forças têm que estar em um mesmo corpo. Só que as forças de ação e reação não estão no mesmo corpo, certo? Então, elas não se anulam, beleza? Então, a letra B também está errada. A letra C, a força normal é a reação da força-peso aplicada por um corpo sobre uma superfície. Vamos lá. A força normal não é a força de reação da força-peso. Por quê? Porque a força normal está no mesmo corpo. Então não tem como a força normal ser uma força de reação da força-peso. A força normal é uma força de reação da força que o bloco, que o corpo faz na superfície, certo? Tranquilo? Então, a letra D. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. A gente já viu, já vem falando sobre isso, que não é verdade. E a letra E. Como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram. Que é a verdadeira, que é a questão verdadeira, certo? Que é a alternativa verdadeira. Beleza? Então, pessoal, foi um vídeo muito extenso. Vai dar pelo menos, eu acho que uns 2 horas, 1h40 mais ou menos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só colocar nos comentários que a gente vê depois, certo? É só isso. Falou!